Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Fernando Collor. E o nosso tema é a possibilidade de uma reforma política. A presidenta Dilma encaminhou para o Congresso Nacional, no início desse mês de julho, sugestão de pontos que podem ser adotados nessa reforma. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor está otimista com relação a essa possibilidade de mudanças políticas? Não estou otimista porque o clima está um pouco conturbado na esfera política. Está havendo uma desconexão dos interlocutores para promover, para que se promova essa reforma política que as ruas vêm deixando muito claro desejarem, como também alguns, ou para não dizer vários, dos integrantes do Poder Legislativo. Mas essa descoordenação política que me faz, hoje, pelo menos, não estar muito otimista em relação a uma realização de plebiscito ou mesmo de reforma política que mereça este nome. Porque não adianta nós querermos maquiar de reforma política reformas que meramente atingem o campo eleitoral, mudanças pontuais na lei eleitoral, na 9.504, que no final e no frigir dos ovos não representam nenhuma reforma na intensidade, abrangência e profundidade que desejam as ruas e que vários de nós aqui também desejamos. Senador, a gente viu nesses manifestos populares que aconteceram ao longo do mês de junho uma aversão a partidos, a associação de movimentos com partidos ou mesmo com algum político, especificamente com a classe política. O que é que poderia resgatar esse bom relacionamento? Bom, aí nós temos que ver um aparente paradoxo que está muito bem colocado, esse paradoxo, pelas ruas. Em relação, por exemplo, ao poder legislativo. Nós temos três poderes na República, três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. E aí vem o paradoxo da legitimidade versus credibilidade. Desses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o que tem maior legitimidade, porque saído da vontade popular, é este poder aqui, é o poder legislativo. 100% de seus integrantes aqui estão fruto da vontade manifesta nas urnas pela população. E qual é esse paradoxo? De que é o do poder legislativo ser hoje, apesar de amplamente legitimado pelas urnas, de ser o poder com a menor aceitação popular. O mais desgastado. O mais desgastado, o menos aceito, e o que tem uma pior avaliação dentre os três poderes. Qual é o que tem a melhor avaliação? É o poder judiciário hoje, em que nenhum dos seus integrantes foi legitimado pelo voto na sua escolha, na sua indicação e na sua aprovação. Então, no meio deles, o poder executivo, em que nós temos apenas os chefes dos poderes executivos eleitos e legitimados pelas urnas, e os outros ministérios e secretários indicados por aqueles que exercem o poder executivo nos seus diversos níveis. Então, a maneira que nós temos de resolver esta questão, eu não tenho a menor dúvida, é com uma ampla reforma política, porque hoje grande parte dessa rejeição que as ruas manifestam em relação ao poder legislativo é talvez, muito provavelmente, pela submissão do poder legislativo a um poder executivo imperial. Não é? E eu digo isso na condição de ex-presidente da República. Eu, quando presidente da República, eu advogava, exercendo a presidência dentro desse sistema que aí está,
eu defendia e dizia que esse sistema não poderia prevalecer. Ele era nefasto, o presidencialismo chamado de coalizão, e que é necessário se fazia uma mudança do sistema de governo, passando para o parlamentarismo. Então, eu defendi essa posição exercendo o mandato de presidente no sistema presidencialista. O que melhoraria, senador, nessa mudança de sistema de governo, né? Se a gente passasse para o parlamentarismo, a nossa relação com o parlamento seria melhorada? Eu digo o seguinte, que o presidencialismo hoje é a carroça do sistema político brasileiro. Uhum. Nada mais antiquado, nada mais antiquado, mais fora dos eixos do que esse presidencialismo que hoje nós estamos praticando no Brasil, que é o presidencialismo de coalizão. Isso é uma carroça do sistema político. Nós precisamos modernizar isso, arejar, oxigenar o sistema político brasileiro. E isso somente com a mudança do sistema de governo, passando para o parlamentarismo, que esse sim é um sistema atual, é um sistema que traz as ruas para dentro do governo, traz as manifestações das ruas para dentro do governo, cria canais absolutamente desobstruídos entre o clamor das ruas e a vontade e o desejo dos seus parlamentares no sistema parlamentarista de atender a essas demandas. Então, nós teríamos, mudando o sistema parlamentarista, nós teríamos que fazer uma série de mudanças para adaptar esse sistema e fazê-lo funcionar convenientemente bem. Quais seriam essas adaptações? As adaptações teria que ser discutida a questão do partido. Nós teríamos que ter partidos no parlamentarismo, partidos fortes, que representassem correntes importantes do pensamento nacional. Teríamos que ter a cláusula de barreira. Nós teríamos que ter a qualificação da representação parlamentar, melhorar o nível da representação popular no parlamento, mediante o voto distrital, mediante a exigência de que cada partido político tenha na sua estrutura escolas de aperfeiçoamento político dos seus membros e dos seus integrantes que queiram ser candidatos. Nós teríamos que ter a questão do voto facultativo ou obrigatório. Eu sou a favor do voto facultativo, mas teria que ser discutida essa obrigação ou não. A questão desse financiamento público de campanha, tão cantado e decantado, como é que vai ser? Vai ter financiamento público ou não vai ter? Teríamos que saber, porque quando falamos em parlamentarismo, nós temos diversas facetas de parlamentarismos, né? Nós temos o parlamentarismo italiano, que é temos o parlamentarismo francês, que é outro, tem nuances que precisam ser discutidas, né? De maior poder ao presidente da República ou maior poder ao chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que é aquele que toma conta da casa, vamos dizer assim, é aquele que vai governar. Uma série de mudanças, né, que teriam que ser discutidas e debatidas para que o sistema parlamentarista pudesse funcionar de acordo com o que a população diz. O que a população disse nas ruas e que as pessoas afirmavam, mas isso está um pouco bagunçado, porque cada um pede uma coisa, pede que não gastem recursos, que não se gaste recursos na Copa do Mundo, pede o não à PEC 37, depois pede mais escola, depois pede mais saúde, depois as minorias exigindo isso, aquilo. Então as pessoas dizendo assim, está tudo muito bagunçado, a gente não sabe o que é que estão querendo na realidade. Não, isso numa primeira avaliação pode parecer confuso. Mas se nós observarmos bem, o que une cada um desses protestos, cada uma dessas reivindicações feitas nas ruas, o que une todas elas é um desejo que vem de dentro da alma, que é o desejo de mudança. Nós queremos, todos eles estão dizendo, nós queremos mudar. Podem não estar objetivando com clareza, por falta de alguma informação adicional, o que
seria essa mudança. Mas eu acredito que essa mudança seria fundamentalmente a mudança do sistema de governo. O que as ruas estão dizendo é um não a esse presidencialismo de coalizão. Porque esse movimento, nunca visto antes no Brasil, foi o maior movimento de massas que já se viu no Brasil. Ele ocorre no momento em que o país se coloca como sexta economia mundial, os pressupostos macroeconômicos, todos eles, né, muito bem alinhados. Estamos sofrendo um pouco essas intempéries que vindas lá da Europa, fruto do problema ocorrido lá com o mortgage nos Estados Unidos, em 2007, 2008, ainda estamos sentindo, sim, porque fazemos parte de um planeta. E é um planeta que se intercomunica, é um planeta que vive do comércio, né? do comércio transnacional. Então, tudo isso faz com que todos os países sintam, uns mais, outros menos. Mas o Brasil foi um dos países que menos sentiu. Isso se dá no momento, essa maior manifestação que o Brasil já assistiu nas ruas, no momento em que 40 milhões de pessoas foram alçadas à condição de consumidores, não é? Da pujança do nosso mercado interno, no momento em que o Brasil nunca se investiu tanto em infraestrutura, enfim, em que foi criada uma rede social que ampara milhares e milhares de pessoas que antes estavam colocadas na situação, né, terrível e extremamente dolorosa para todos nós, de miséria. Enfim, o Brasil está caminhando, nós estamos numa situação, comparada a outros países, muito boa. Então, como é que, no momento em que o Brasil encontra-se nessa situação, né, economicamente boa e de democracia fortalecida pela sucessão de eleições de que viemos participando, com alternância de poder, como é que essa manifestação se conjumina com essa manifestação, bom momento, né? com esse bom momento que nós estamos atravessando? É isso, é essa coisa que está muito reprimida no íntimo de cada um de nós, né? No interior de cada um de nós, no sentimento de cada um de nós, de que está tudo muito bem, está certo, está bem, mas alguma coisa não caminha como nós acharíamos que deveria caminhar. Queremos mudar. E mudar, no meu entender, se eu consigo decodificar com clareza o que as ruas estão dizendo, ou transmitindo a vontade de mudança, significa mudar o sistema de governo. Isso aí, que do jeito que está, não pode continuar. O presidencialismo de coalizão, ele traz no seu bojo crises institucionais a cada 6 meses. E nós não podemos ficar a cada 6 meses impactados por essas crises de que podem até alcançar a crise de governabilidade e paralisia das ações do Estado brasileiro em relação à população do nosso país. Senador, agradeço demais sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Agradeço também você que nos acompanhou. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.